Olá, pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre a formação de conselheiros tutelares aí para atuar no Estado. Aqui na Assembleia Legislativa, o Instituto do Legislativo Paulista oferece aí vários cursos para a população para falar e também para formar conselheiros tutelares, que são os representantes da sociedade civil nos conselhos. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Ana Carolina Chuan, que é defensora pública e também é palestrante do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Ana, fala um pouco para a gente da importância desse curso, né, que é realizado ocasionalmente no Instituto do Legislativo Paulista, e para a formação de conselheiros tutelares, para informações das pessoas, da sociedade civil, para participar da rede de proteção à criança e adolescente no Estado. Todas as iniciativas de capacitação dos conselheiros tutelares são extremamente importantes, porque o Conselho Tutelar ele foi um órgão criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo a democracia para a rede de proteção de crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar é uma das formas de representação da sociedade civil no sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. E os conselheiros tutelares, por essa característica de serem representantes da sociedade civil, estarem muito próximos a ela, sendo essa a ideia, né, de ter esse olhar e trazer essa democratização para a rede de proteção, eles não necessariamente vão ter saberes técnicos. E todas essas iniciativas, né, que buscam dar a eles informações mínimas suficientes para o desempenho das funções são extremamente importantes, porque eles acabam sendo a porta de entrada da rede de proteção. Porque quando a gente fala em violação do direito de uma criança ou de um adolescente, culturalmente, as pessoas tendem a associar ao Conselho Tutelar como um órgão de proteção, um órgão que vai solucionar o problema. Muitas vezes, não é ele que vai ter atribuição para resolver aquele problema, mas culturalmente as pessoas acabam procurando esse órgão quando o assunto é proteger uma criança e um adolescente. Então, dar a eles orientações mínimas, né, e necessárias para o desempenho dessas funções, para eles que acabam sendo a porta de entrada dessa rede de proteção na maior parte dos casos, é sempre muito importante para poder qualificar essa atuação dos conselheiros e conselheiras tutelares. Pois é, essa qualificação é algo extremamente importante e vital para a nossa sociedade, para que a gente diminua bastante os casos, as pessoas vão refletir ali um pouco como a sociedade vê essa questão. Esse curso, você falou que são 4 dias, né, aqui no ILP. Quais são os conteúdos que vocês analisam, que vocês abordam? São 4 dias de curso, 2 dias, os 2 primeiros dias, tive a oportunidade de ter essa conversa com os conselheiros tutelares, e os outros 2 dias vão ser oportunidades em que um promotor de justiça, o doutor Rafael, vai poder conversar um pouco com esses conselheiros e conselheiras. Da minha parte, dos conteúdos em que eu fiquei responsável por ministrar e conversar com os conselheiros e conselheiras tutelares, a primeira foi sobre o sistema de garantias de direito, né? Então, a gente falou um pouco sobre quem é esse sistema de garantias de direito, como é trabalhar em rede e de onde surgiu essa necessidade na normativa que trata dos direitos da criança e adolescente. E no segundo encontro, a gente pode falar mais especificamente com relação às atribuições dos conselheiros tutelares nos municípios em que eles atuam. Então, a gente abordou especificamente uma leitura das atribuições, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo uma leitura comentada, né, e abordando as questões mais problemáticas, complexas, que tenham maiores divergências, na prática se mostram mais controversas, né? Então, foram esses 2 assuntos em que eu pude conversar com os conselheiros e conselheiras. Qual que é a importância da sociedade hoje falar e criar essa rede de proteção, né? O que a gente tem de casos e de exemplos? Você que é defensora pública,
né? O que é preciso fazer para melhorar e ampliar essa rede de proteção junto às crianças e adolescentes na nossa sociedade de uma maneira geral? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele inova na nossa legislação ao reconhecer que todas as ciências envolvidas, né, todas as técnicas, todos os profissionais relacionados a um caso que diga respeito a uma criança ou um adolescente são importantes em pé de igualdade para solucionar. Então, a área da saúde, a área do serviço social, a área jurídica, a área da educação, a área do trabalho, da segurança pública, todas essas áreas são áreas extremamente importantes e sua importância se dá em pé de igualdade, numa relação horizontal, sem hierarquia. Então, todas essas áreas são importantes e precisam trabalhar articuladamente e integrada para que a gente alcance o objetivo principal, que é a proteção de crianças e adolescentes. E quando a gente conseguir efetivar essa mensagem trazida, essa determinação trazida pelo Estatuto, que o Estatuto e a Constituição Federal, eles trazem essa corresponsabilidade. Então, quem são os responsáveis por garantir os direitos das crianças e dos adolescentes? Família, sociedade e Estado organizados através desse sistema de garantia de direitos e que devem trabalhar de forma articulada e integrada. É uma corresponsabilidade que demonstra que todos têm essa responsabilidade para a garantia dos direitos de criança e adolescente e que devem trabalhar articulados para que a gente alcance esse nosso objetivo principal, que é a proteção integral de criança e adolescente com prioridade absoluta. Então, o nosso grande desafio é efetivar o trabalho em rede para que a gente consiga alcançar todos os demais direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acredito que o trabalho em rede é a grande chave para que a gente alcance a proteção integral. Na sua análise, a pandemia, isso aconteceu, por exemplo, no caso da violência contra a mulher. Durante a pandemia, a gente teve aí um potencial de aumento de casos de violência contra a criança e adolescente? Com certeza. A subnotificação, né, que é a não notificação de todos os casos que de fato ocorrem, é algo muito presente já na violência contra a criança e adolescente. Isso porque as crianças e os adolescentes, eles têm dificuldade, adultos, de comunicarem a violência. Eles também têm uma grande dificuldade em se reconhecerem, muitas vezes, enquanto vítimas de uma violência, como a maior parte dos casos são praticados por pessoas do convívio daquela criança, daquele adolescente, pessoas que, em regra, deveriam ter o dever de proteção, de cuidado, de confiança com aquela criança. Muitas vezes aquela criança e aquele adolescente naturalizam a violência que é praticada contra si. Então, muitas vezes eles não se identificam enquanto vítimas dessa situação. Então, a dificuldade em se reconhecer como vítima, a dificuldade em conseguir denunciar esse tipo de caso, são fatores que já influenciam para a relação de hierarquia com o agressor, né, ou o vínculo de confiança, são fatores que já influenciam para a subnotificação desse tipo de caso. E na situação de pandemia, em que as crianças se viram isoladas, né, como todos nós, e afastadas do convívio escolar ou dos equipamentos públicos que naturalmente o acompanham, como atividades de contraturno ou equipamentos de saúde que já acompanhavam aquela criança e aquele adolescente. Então, esses profissionais que estavam no convívio diário com esse afastamento acabaram tendo uma subnotificação ainda maior. Então, profissionais que conseguiam identificar ali sinais de violência, que algo não estava adequado com aquela criança, com aquele adolescente, sinais físicos ou até comportamentais, estão afastados. Ao passo que essa criança e adolescente, na maior parte dos casos, está isolado na sua residência com aquele agressor. Então, além de estar afastado de pessoas que poderiam auxiliar na identificação da violência, estão isolados com os agressores e, ao mesmo tempo, as pessoas que a violência, por exemplo, sexual é uma violência silente, em que é difícil que vizinhos consigam escutar e consigam denunciar e auxiliar aquela criança. Então, todos esses fatores contribuíram, sim,
para um potencial aumento de violência contra criança e adolescente durante esse período de pandemia. Pois é, Ana, a gente tem visto, de uma maneira geral, como jornalista vejo, várias campanhas orientando a população, de uma maneira geral, e principalmente vizinhos, condomínio, vizinhos da rua, a fazerem a denúncia, né? Isso aconteceu muito no caso da violência contra a mulher, tinha aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e aí agora estão mudando isso para se mete a colher, sim, deve-se fazer a denúncia. Isso também deve acontecer em relação à violência contra a criança e adolescente, né? A gente vê pontualmente na imprensa algumas notícias de violência que foi denunciado por vizinhos e tal. Qual que é a importância dessa rede de vizinhos que estão ali perto, né? Que estão identificando o abuso a essa criança e esse adolescente? Qual que é a importância de se fazer essa denúncia e quais são os canais para se fazer essa denúncia? É super importante as pessoas que tenham algum contato com aquela criança ou aquele adolescente e enxerguem, no caso, algum sinal de violência, seja ouvindo alguma prática de violência ou notando algum comportamento não comum àquela criança e adolescente, é muito importante que busquem ajuda dessa rede de proteção para que esses profissionais que são capacitados para dar os encaminhamentos adequados ao caso possam atuar, né? Então, é muito importante que essa notícia chegue aos profissionais que têm atribuição para dar andamento. Então, é muito importante que procure, esses vizinhos façam a denúncia pelo Disque 100. O Disque 100 é um número de telefone em que é vinculado ao Ministério de Direitos Humanos da Família e da Mulher, que recebe esse tipo de denúncia de violação de direitos humanos contra vários grupos vulneráveis, inclusive crianças e adolescentes. Essa pessoa também pode procurar a delegacia mais próxima, o conselho tutelar mais próximo, a defensoria pública ou o Ministério Público mais próximo de sua residência, aquele equipamento, aquela instituição em que essa pessoa sinta mais confiança e se sinta mais confortável de ir levar esse caso em que ela suspeita ou então ela realmente tem provas de que está acontecendo. Então, é muito importante que procurem a rede de proteção, que pode ser acionada tanto através do Disque 100 ou através de uma dessas instituições que compõem a rede de proteção de criança e adolescente. Conselho tutelar, polícia, defensoria pública, Ministério Público, as varas da infância e juventude. Lembrando que a rede de proteção, ela, mesmo durante a pandemia, ela não parou de funcionar, ainda que remotamente. Então, todas essas instituições estão funcionando presencialmente e com canais remotos. Vamos reforçar aí os contatos para as pessoas fazerem a denúncia. Sempre é bom a gente reforçar. Com relação ao Disque 100, é só discar 100 no telefone e ela pode entrar em contato e registrar essa denúncia. A Defensoria Pública está com um canal de atendimento virtual, então a pessoa pode entrar no site da Defensoria Pública e agendar um atendimento ali com o atendente virtual. Além disso, no site da Defensoria Pública tem o telefone de contato de todos os órgãos de atuação, inclusive o do Núcleo da Infância e Juventude, onde esse tipo de denúncia pode ser realizado para que a gente possa encaminhar para os canais e instituições adequadas que vão realizar a investigação, porque todo fato de violência contra a criança, ele tem repercussão no âmbito policial, né, que vai ser objeto de da polícia, do Ministério Público, mas a gente também não pode esquecer do foco principal, que é a proteção e o acolhimento dessa criança e adolescente. Então, um órgão, quando acionado, além dos encaminhamentos para investigação criminal, também vai fazer esse encaminhamento para os órgãos em que vão realizar o cuidado e a proteção e verificar ali quais são as necessidades daquela criança, daquele adolescente vítima de violência. Se é um tratamento psicológico, se é um encaminhamento para a escola, porque naquele momento aquela criança pode estar sem vaga na escola. Enfim, verificar ali, no caso, qual que é o tratamento mais adequado para aquela criança ou para aquele adolescente e para a família. Então, vocês podem estar realizando a denúncia pelo Disque 100, podem estar entrando em contato com o Conselho Tutelar da localidade, do município de vocês, podem estar entrando em contato com a Defensoria Pública através do site da Defensoria
ou dos telefones de contato que se encontram no site da Defensoria, em especial, nesse caso, com o núcleo especializado da juventude, e também podem estar entrando em contato com a delegacia de polícia mais próxima da residência de vocês, com o Ministério Público ou a Vara da Infância e Juventude. Todo órgão que compõe a rede de proteção, como exemplo, um desses aqui que eu mencionei, podem ser acionados. E aí, esse órgão vai fazer o contato com os demais para que cada um, dentro das suas atribuições, dê o encaminhamento correto para esse caso. Quais são hoje, Ana, os principais casos de violência contra criança e adolescente que vocês registram, que vocês têm recebido aí nos órgãos de denúncia, né? O que tem acontecido? Dá um panorama para a gente, por favor. Na Defensoria Pública, que é onde eu atuo e que o tipo de denúncia que a gente recebe, em especial durante a pandemia, foi com relação à suspeita de maus tratos de crianças e adolescentes, agressões físicas, psicológicas e também com relação à violência sexual. São os casos em que nós mais recebemos. Mas lembrando que foi verificada uma queda durante a pandemia no número de registros de violência sexual contra crianças e adolescentes. E, infelizmente, os especialistas apontam que essa queda não significa uma queda na prática do crime, e sim um aumento na subnotificação, que já é tão comum nesse tipo de prática. Pois é, a tendência aí, né, para 2021 é que a gente continue no ambiente de pandemia, né? E aí uma violência também contra muitas crianças e adolescentes é ali o não acesso a plataformas ou não acesso à educação de qualidade. O que a gente tem de casos assim que chegam até vocês e quais são os problemas que a gente identifica hoje em relação à questão da educação, né, da plena educação desses jovens e adolescentes? Não deixa, impedir isso é um caso de violência também, né? Com certeza. Durante a pandemia, nós verificamos que crianças e adolescentes, por não serem o público considerado de grupo de risco do Covid-19, por um período, eles foram um pouco ignorados e deixados de lado e não foram incluídos, não se foi pensado em políticas públicas para atender às necessidades que fossem surgindo relacionadas a criança e adolescente. Porque, embora elas não sejam um grupo de risco do Covid-19, diversos direitos relacionados a elas foram violados em razão da anormalidade vivida e alteração no cotidiano. Então, por exemplo, as crianças ficaram afastadas do ambiente escolar. Foi oferecido o ensino à modalidade remota. Muitas crianças e adolescentes não tinham acesso à modalidade remota, né, por não terem ou instrumentos de acesso à internet, ou por não terem em casa computadores suficientes para todos os filhos da família e para os pais também exercerem as suas atividades, ou por não terem habilidade em manusear essas ferramentas tecnológicas. Nós tivemos as crianças que ficaram afastadas por um período e não tiveram garantido a alimentação escolar. Então, foram algumas denúncias que surgiram. A Defensoria, só no mês de julho, na capital, recebeu mais de 900 pedidos de ingresso de ação para a garantia da oferta da alimentação escolar. A questão também dos alunos e alunas com deficiência da rede regular pública de ensino, em que não tinham atendidas as suas necessidades especiais em razão da deficiência durante esse período de afastamento do estabelecimento escolar. Então, foram assim, um dos diversos, foram esses poucos dos exemplos que eu tenho para te dar dos diversos direitos que foram violados de crianças e adolescentes durante essa pandemia no ambiente escolar. Então, falta de acesso às aulas remotas, falta de acesso à alimentação escolar, alunos com deficiência que não tinham uma política específica para a garantia das suas necessidades. Então, foram diversos.
diversos direitos relacionados à educação que foram violados durante esse período de pandemia e que ainda estão sendo. Né? Uma questão que a gente sempre vê quando está passando pela cidade e tal é crianças vendendo coisas e pedindo contribuições nos faróis da cidade. Isso acontece principalmente aqui na cidade de São Paulo, mas é comum em várias cidades do Brasil, em vários estados. Por que essa prática ainda é tolerada, né? Por que as autoridades não coíbem esse tipo de coisa? Os pais podem fazer isso, mas essa exploração com as crianças. O que pode ser feito em relação a essa questão que é tão comum e tão difundida que a gente vê tanto pelas cidades brasileiras? As pessoas culturalmente entendem que contribuindo, elas vão estar ajudando para que aquela criança possa comer, possa comprar algo que esteja precisando em casa, ou pagar uma conta. Enfim, culturalmente as pessoas entendem que fornecendo ali algum dinheiro ou dando alguma comida vão estar ajudando aquela criança. Porém, a gente tem que pensar que nós temos que pensar em estratégias que combatam o trabalho infantil, porque o local dessas crianças não é a rua, não é trabalhando. O local dessas crianças é dentro da escola, para que a gente possa garantir o direito à educação e que elas possam exercer a sua autonomia, o seu aprendizado e possam conseguir se tornar cidadãos com aptidão para o mercado de trabalho e que possam desempenhar a sua profissionalização. Então, a gente tem que investir em políticas públicas de educação e profissionalização e não incentivar o trabalho infantil e a prática de mendicância, enfim. Mas isso não é contra a lei? Isso não é isso é permitido? O pai estando ali ou o pai não estando ali? Se é passível de denúncia? Essa é uma questão que eu pergunto. Como assim? O pai estando com a criança? Essa exploração nos faróis da cidade, por exemplo. Isso é permitido por lei? Isso pode ser. Isso configura trabalho. E se o pai ou a mãe estão coniventes com essa situação, ou eles mesmos são os exploradores, isso deve ser apurado para se verificar ali se não existe algum motivo que dê ensejo, por exemplo, a necessidade do afastamento do convívio familiar até essa superação até a superação da vulnerabilidade. Ou então, pode ser um caso em que o pai e a mãe sequer saibam que o filho está naquela situação. Então, os pais precisam ser comunicados e orientados de como devem atuar. E políticas públicas e programas e serviços públicos devem ser oferecidos para auxiliar aquela família a superar as vulnerabilidades em que ela se encontram. Se o pai ou a mãe são os próprios exploradores, aí essa situação precisa ser investigada e as medidas precisam ser tomadas. Mas a lei não permite uma criança em situação de trabalho infantil, de exploração nessas condições. A gente está numa casa legislativa e, enfim, esse treinamento é realizado aqui através do ILP, o Instituto Legislativo Paulista, que é uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados, né? O que a Assembleia, o que a LESP pode fazer para melhorar hoje as condições de crianças e adolescentes? É legislar mais, é oferecer mais cursos, fazer outras iniciativas aí para conscientizar a sociedade? O que pode ser feito hoje pelo legislativo e pelos governos de uma maneira geral para melhorar e diminuir a situação de crianças em situação de vulnerabilidade e de exploração no nosso país e no estado de São Paulo? Nós já temos, com relação aos direitos da criança e adolescente, leis muito boas e de referência mundial, né? O Estatuto da Criança e Adolescente é um dos instrumentos mais modernos no mundo de proteção aos direitos da criança e adolescente. Então, eu penso que, numa casa legislativa, o que é possível ser feito? A cobrança do executivo, né, para que cumpra o Estatuto da Criança e Adolescente, e uma possibilidade que é muito importante de intervenção dos atores do legislativo é que todo ano é aprovado a lei orçamentária anual para o ano seguinte. Então, eu penso que os deputados são profissionais muito estratégicos
né, são atores extremamente importantes na observância de que, quando forem aprovar leis orçamentárias anuais, verifiquem se nessas leis está sendo observado o princípio da prioridade absoluta previsto na Constituição e no Estatuto do Adolescente, e que os direitos das crianças e adolescentes, programas e serviços destinados a crianças e adolescentes sejam prioritários nessas leis orçamentárias. Então, que toda lei orçamentária anual deve ter como prioridade o investimento na área da criança e do adolescente para garantia de seus direitos. Então, eu vejo como um instrumento muito importante dessa Casa Legislativa o controle das leis orçamentárias para que seja efetivado e garantido orçamento suficiente para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes do Estado de São Paulo. Lei de diretrizes orçamentárias, que nós estamos discutindo agora, estamos em plena discussão dessa questão. A Ana Carolina Schwann é defensora pública e é palestrante aqui do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista. Ana, muito obrigado pela sua participação, pelas suas orientações e pelo alerta aqui no Conexão Legislativa. Imagina, o prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Obrigado a você. Bem, o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência, tchau e até um próximo programa.